Olá, eu sou Bel Oliveira, sejam todos muito bem-vindos. O vídeo que vocês vão assistir agora com a minha convidada, Rafa, foi gravado no ano passado e a gente só conseguiu... Tem uma obra. E a gente só conseguiu postar agora por motivos de pandemia. A Rafa foi para o Brasil, aconteceram várias coisas no meio do caminho, inclusive uma obra aqui do lado, e a gente não conseguiu postar antes, então algumas coisas vão ficar meio fora do contexto, porque a gente falou muito de 2019, 2018 e tudo mais, mas eu espero que vocês gostem e que saibam que nesse dia que a Rafa foi me visitar, a gente não se conhecia pessoalmente, mas ela foi muito gentil comigo no momento que eu precisava muito. Então tem um vídeo no canal dela também, vão lá, comentem, deixem like, se inscrevam e deem pra ela todo o carinho que ela me deu nesse dia. Agora vamos pro vídeo. Hoje eu tô com a Rafa, do Rafa Por Aí na Itália, e a gente vai falar um pouco sobre vida na Itália, adaptação, mudanças, e aí é isso. A Rafa veio hoje aqui pra Ferrari, a gente tá gravando um vídeo, que inclusive já tem um vídeo no canal dela, passem por lá, que tá aqui em cima também, lá. Depois que acabar esse vídeo, não vão agora, daqui a pouco. Gente, senão vamos ficar perdidos. E aí a gente vai falar um pouco sobre uma coisa que sempre me perguntam muito, sobre vida na Itália, sobre como é viver, sobre como é estudar e tudo mais. E tem experiências que eu não tenho, que a Rafa tem, né? Porque ela mora aqui já há algum tempo, ela é casada com um italiano, e aí tem coisas que ela passou e eu não passei. A gente mora em cidades diferentes, então vai ter muita coisa que ela vai saber e eu não. Então se apresente, Rafa. Oi, gente, meu nome é Rafaela Ferreira, tô brincando, já falei. Eu moro na Itália, vai fazer 4 anos em março do ano que vem, ou seja, tô aqui há mais ou menos 3 anos e meio. No meu canal eu falo um pouco, do meu dia a dia, do que eu faço, de quais são as diferenças e as semelhanças com o Brasil e Itália. Eu viajo, eu gosto de viajar também, igual a Bel. Então, às vezes que eu viajo, eu faço vlogs também. Falo dos meus casos da Itália, que são as coisas bizarras que acontecem aqui, né, que eu só vi aqui. Coisas que eu vivi aqui. E então eu falo disso também e falo algumas vezes como vocês têm que se comportar em relação ao trabalho, porque eu já passei muito perrengue também aqui em relação ao trabalho também, que nunca tinha passado antes. Então eu falo como que a gente tem que se comportar, porque às vezes, como a gente tá em um país diferente, a gente sempre fica assim, o que eu vou fazer, o que é certo, o que será que eu posso fazer, até onde eu posso ir. E às vezes as pessoas se aproveitam disso e querem te passar pra trás, quer te fazer de boba. E eu fico assim, meu querido, eu sou brasileira, eu vim do Rio, você quer me enrolar por quê? Do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro, tia. Né? Não dá. Falo, nem lá no Brasil deixar o povo fazer isso, vou deixar fazer aqui. Aí eu conto um pouco disso também lá no canal. O que eu queria perguntar pra Rafa mesmo era pra ela contar um pouco da vida dela, de como foi a vinda, de como foi a adaptação, por que ela decidiu morar aqui, né? Então, vou deixar ela falar. Fale, Rafa. Tá bom. Gente, eu falo muito, hein? Se preparem. Eu moro em Treviso, que é uma cidade que fica a 1 hora daqui, na verdade, de trem, fica quase 2, 1h40. Como eu falei pra vocês, tô aqui há 3 anos e meio. Eu sou casada com um italiano e ele é de Treviso. E ele é legal. E ele é muito legal, ele é muito simpático. Tem que deixar claro. E ele é top, show de bola. Não, top não posso recomendar. Ai, é. Nossa, gente, tem muita gente que tem esse preconceito. Não, eu sou muito... É bom, top, Mara. Não, Mara dá, top não. Enfim, casada com um italiano, que é legal. Que é muito legal. E aí você veio pra cá. Aí eu vim pra cá. A gente, na verdade, morava lá no Brasil. Ele morou no Brasil por 3 anos. A gente se conheceu lá, a gente casou lá e ele mudou pra lá porque eu tava estudando, não tinha condição aí, porque eu nunca pensava na minha vida em morar em outro lugar, a não sei que fosse o Rio. Tinha vontade de visitar, talvez fazer uma experiência fora, mas nunca foi, tipo assim, passar, ai não, eu vou me mudar pra sempre pra um outro lugar. Que eu amava o Rio, eu amo, né? Mas enfim, por que a gente decidiu vir pra Itália? A questão principal, claro que tem várias outras, mas a principal foi a violência. Infelizmente, o Rio é uma cidade muito violenta, acho que todo mundo sabe que passa toda hora aí, né, no canal, notícia e tudo. E realmente tava ficando uma coisa que, pra mim, tava ficando um pouco demais. Eu comecei a ficar muito desesperada e a gente morava na zona norte, lá do Rio, não é a parte turística. A gente morava em Piedade Abolição. Se alguém for daí, dá um oi. E aí, o que acontece? Eu antes me sentia bem segura no meu bairro e tal, blá blá. Só que depois, né, da vinda da UPP, não sei se é muito pertinente falar.
Pode falar. Depois da vinda do PP e tal, a criminalidade se espalhou meio que por outros lugares. E antes lá era meio que você já era acostumada, né, com as coisas que ocorriam nos bairros. E as próprias pessoas já meio que, sei lá, já era assim, uma coisa meio normal. Já tinham uma regra, mais ou menos, do que poderia ou não acontecer. E eu me sentia muito segura lá. E depois dessa UPP que aconteceu, que foi a unidade de pacificação lá no Brasil que colocaram nas favelas, essa criminalidade se espalhou. Então foi uma coisa que as próprias pessoas dos bairros, já, tipo assim, acontecia em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer circunstância. Mulheres, homens, grávidas, crianças, eles estavam, tipo assim, não tinha uma regra, entendeu? A regra era todo mundo. A regra era passar o rodo, assaltar o máximo de pessoas que podia, enfim, e vamos que vamos. E aí, aconteceu que o Fran ele foi assaltado, só que ele saiu correndo, né? E aí eu fiquei desesperada. Meu Deus! Depois daquele episódio, e eu não tava junto na hora, né? E aí eu sei que depois daquilo eu fiquei assim, caraca, eu não tô mais me sentindo segura, eu fiquei com medo do que poderia acontecer, não só com ele, mas comigo também. E aí eu percebi que depois desse episódio, por mais que a gente continuasse vivendo a nossa vida, eu fiquei muito paranoica e eu comecei a ter, tipo assim, eu comecei a deixar de fazer certas coisas, eu comecei a deixar de sair quando tava de noite, eu comecei a me vestir igual um lixo, literalmente, porque na minha cabeça o assaltante, quando ele me visse, se eu tivesse com a sacola, eu passei a não usar bolsa, eu comecei a usar bolsa de mercado pra sair, porque eu pensava assim, o assaltante vai pensar que eu tenho nada dentro da bolsa de mercado. Eu fiquei muito assim, com medo de tudo, entendeu? E aí eu falei, cara, não é possível eu ficar vivendo assim, não adianta eu morar na cidade que eu amo, que eu falo que tem tudo, que é uma coisa que eu sempre amei no Rio, era isso, que eu sentia essa sensação que eu podia fazer tudo qualquer dia da semana, que você tem uma opção muito grande de uma cidade enorme, turística, você vê gente de todo jeito, e aí eu falava assim, bom, eu posso sair pra um pagode, eu posso sair pra uma festa, sei lá, de funk, eu posso ir à praia, eu posso fazer uma trilha, eu posso ir ao cinema, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Mas pra tudo isso você tá viva. Pra isso eu tenho que estar viva. E eu tenho que estar disposta a sair de casa pra aproveitar isso. E eu não tava. Por mais que eu quisesse, às vezes eu comecei a ficar com muito medo. E aí juntou com o Fran. O Fran, ele na verdade tava muito mais tranquilo do que eu. Porque ele conhecia também a coisa... Não, ele conhecia bem, na verdade, né? Porque morando lá, ele passou por isso também. Tipo, a gente, tudo bem, a gente cresceu com isso, né? É, isso que eu tô falando, no sentido de que, tipo, a gente que é brasileiro, eu acho que as pessoas de fora, morando, tem uma noção muito ampla. Mas pra quem nasceu ali... A gente já tá acostumado àquilo no dia a dia, né? Uhum. E ele foi meio que vendo, porque no fim ele viu de tudo. Ele viu arrastão, ele viu assalto, ele viu tudo. O Fran, ele é literalmente o próprio brasileiro, assim. Então, o cara viu mais que eu nunca vi. Ele viu mais do Rio do que muito, muito carioca, pra você ter noção. Tem muita gente que quando ele começa a falar, ele fala, gente, mas eu não conheço esse lugar. E eu, tipo assim... Enfim, só que você fica com medo. E eu comecei a criar essa coisa de, tipo assim, por mais que eu quisesse sair, às vezes eu não conseguia. Eu ficava com medo, eu era toda paranoica quando eu tava na rua. Eu não mexia o celular. Se você tivesse mexendo no celular, tipo, perto da janela, aquilo já me dava uma agonia. Eu falava, guarda o telefone, entendeu? Eu tava já sendo chato com as outras pessoas. Aí aconteceu que o Fran tava lá há 3 anos. Ele tava mais acostumado do que eu, ele tava mais tranquilo do que eu. Só que aquilo foi uma coisa que começou a me chatear, porque eu não tava podendo aproveitar a minha cidade, entendeu? E aí, junto com isso, veio que o Fran já tava lá há 3 anos, ele começou a sentir falta da família dele também, a sentir falta dos amigos, né? Porque eu consegui fazer bastante amizade também, por mérito do canal. Você viu, olhando pra trás, tava procurando o meu celular, que tá gravando. Nossa, eu vi um dia esse meme, assim, que tem gente que procura o celular. Acontece só com vocês ou comigo que eu procuro o celular quando tá na minha mão? Tipo, cadê meu celular? Aqui, gravando. Desculpa te interromper. Se vocês quiseram, o Fran tava com saudade, vocês nada, aí a gente pensou, vamos tentar. E aí, nesse meio termo, aconteceram muitas coisas que eu falei assim, gente, será que eu vou sobreviver? Porque eu já tinha vindo pra cá pra passar férias. E numa dessas vezes que eu vim pra passar férias, né, eu fiquei 40 dias. E aí, depois desses 40 dias, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Porque parece que eu tava vendo todo dia o mesmo dia, né? E aí eu falei, bom, é muita rotina pra mim lá no Rio. Tipo, é zero rotina. Você sai, você literalmente não sabe o que vai acontecer, você não sabe a hora que vai passar seu ônibus, você não sabe nada, assim. É literalmente uma caixinha de surpresa. E aí eu falei, bom, eu acho que... De novo, né?
vamos tentar, né? A gente tenta, também não adianta estar no lugar e não estar aproveitando. E o Fran tá lá, a gente tem a família do meu marido mora lá em Treviso. E a gente falou, vai ser um apoio. Se não der certo, a gente volta porque tem a minha família aqui e pronto, vamos tentar, né? Foi basicamente por isso que a gente resolveu sair lá do Rio. A família dele mora aqui, que é uma coisa muito boa, que tem uma rede de apoio, né? Se as pessoas forem boas, é claro. Porque tem umas famílias aí que... Sim, nossa, que é melhor nem ter. Já ouvi tanta história. Eu também já ouvi tanta história. Eu também acho que eu tenho sorte nesse sentido. Também mal, a minha sogra é uma pessoa que eu vejo 2 vezes por ano. E aí quando a gente se vê essas 2 vezes por ano é sempre maravilhoso. Mas conheço casos e histórias de pessoas que são muito mal recebidas, especialmente também porque nós somos mulheres negras, né? E aí tem a questãozinha do racismo muito pesado, que é muito forte aqui. E também, obviamente, tem racismo na Alemanha, tem racismo em qualquer lugar do mundo, né? E aí tem famílias que são, mas a gente deu essa sorte aí que com a gente isso não acontece. Exato. E aí, como é que foi a adaptação? Quando você chegou, você já conhecia, né? Já conhecia, minha gente, mas é como a gente falou lá no canal. Turista é tão bom. Turista tá tudo bom, tá tudo maravilhoso. Você tá vivendo no país de Alice, né? País das maravilhas. Comida boa, né? Maravilhosa. Não, isso é uma coisa que eu ainda amo, né? Mas é como a Bel falou lá no outro vídeo que a gente fez, você não muda por causa da comida, né? Tem outras coisas além da comida ser boa aqui na Itália, que você tem, por mais que você não queira, você bate de frente. Às vezes você não tá querendo bater de frente com ninguém, mas o povo bate de frente com você. E assim, se eu tenho que falar alguma coisa assim da minha adaptação, foi lenta. Ainda estou me adaptando a muitas coisas. Tem coisas que eu não sei se eu algum dia vou me adaptar. As coisas que mais, assim, marcaram foi a questão do frio, né? Porque podia ser que a Bel também é do Nordeste, menos ainda, né? Tem frio lá. Nossa senhora, nem tem. A gente nem sabe o que é isso. Pra mim foi frio, eu era muito relutante, assim, muito, muito, muito. Era uma coisa... E eu sou uma pessoa, assim... Normalmente, naturalmente positiva, eu tento sempre olhar o lado bom da situação. No frio eu não conseguia, eu saía de casa, era 5 palavrões, só de eu abrir a porta, eu sair de casa, era sempre palavrão, besteme, que aqui tem besteme também, que não é uma coisa legal, mas enfim. É isso que acontece no inverno, eu virava literalmente um bicho, assim. Você senta no banco do carro, tá gelado, você vai sair, teu nariz fica escorrendo, fica vermelho, tua mão tá gelada. Pra quem nunca viveu o inverno mesmo assim, raiz, que é o quê? Dezembro, janeiro, fevereiro, que são os piores. Agora tá tudo bem, agora é novembro e tal. Não sei quando é que esse vídeo vai ao ar, mas agora a gente tá em novembro. E tá ruim, mas tá bom. Tá bom, isso. Vai piorar. E quando eu digo que vai piorar, é que vai ficar a temperatura negativa, vai nevar. Neve é bonito na televisão, né? Lindo, mas depois... neve é maravilhoso, mas na vida real, neve é uma coisa, né? Um fenômeno que não é legal, mas tá tudo bem. A gente sobrevive. Bota os casacos aqui, ó. Tem um cachecol que não vejo nem as pessoas na rua. Vai batendo nos outros, né? Tá tudo bem. Não, e aí, pra mim era muito complicado, porque eu sentia muita falta de praia, eu sentia muita falta de calor, eu não sabia me vestir. Agora é uma coisa que eu, depois de quase 4 anos, eu tô começando a entender o mecanismo de você, botar 1000 roupas uma embaixo da outra. Eu tô com outro casaco e outro casaco ainda. As calças, eu não tinha calça térmica, eu não tinha calça adequada. Ou seja, eu tava num constante passamento de frio. Sua casa é fria? Não, que a gente usa uma aquecedora. Não, mas aqui tem aquecedor que tipo, é mal colocado. Eu morei numa casa aqui que eu faltava morrer de frio. Era eu me sentia do lado de fora o tempo inteiro. Fazia assim, saía massinha da minha boca. Não. E aí, pra mim, isso foi difícil porque eu não gostava mesmo e eu tava constantemente falando daquilo, então parecia que não acabava nunca. Agora, uma amiga minha, que ela faz terapia, ela falou disso com a terapeuta dela, ela falou, você está traumatizada. Gente, meninas, dicas pra se você, assim como eu, sofreu ou sofre ainda, a terapeuta dela falou que ela estava traumatizada com o frio. Então, tentem ver o lado bom do frio. Ou seja, vai ver Netflix, vai fazer os biscoitinhos de Natal que a Bel vai deixar aqui no canal daqui a pouquinho a receita. Tá aqui já. Fiz um já. Já fez. Eu, assim, eu tô super paz e amor. Tô tentando ver tudo isso. Já tá melhor. Eu acho que depois que eu mudei dessa casa que era muito fria, na verdade, antes de mudar, porque aí eu fui... No primeiro ano foi horrível. Mas assim, esse já é o meu... Sei lá, nem sei quantos invernos eu já passei aqui, 7, 8, não sei, vários. Então eu reclamo porque já faz parte da temporada. Mas eu já não estou mais, não me incomoda tanto. E aí quando eu mudei pra essa casa, eu comprei esses tapetes aqui na minha casa, tem 3 tapetes que eu botei no chão.
Obviamente, onde mais eu ia botar o tapete? Não, porque tem gente que usa na parede. É verdade, na parede. Os árabes usam tapete na parede pra esquentar. Mas o meu é no chão mesmo. Ah, é pra esquentar, eu pensei que fosse de decoração, tá vendo? Não, pra Sabia que tinha, porque mas eu morei não sabia com um por quê. árabe e ele tava falando. Chocada. Um colega de casa que era árabe, ele tava explicando. Mas enfim, o meu tapete é no chão, como eu conheço no Brasil, né? E aí, comecei a botar isso aqui, aí na outra casa o Daniel veio, isolou a janela, que era uma janela muito fina. Sim. Mas quando você sai de casa, o frio tá lá e não tem muito o que fazer, né? É se adaptar. De 2017, 2018 e agora esse 2019, pra mim, como eu e o Daniel, a gente tem uma rotina de Natal e tudo mais, eu gosto muito. Deu setembro, deu a primeira coisa do frio, eu já tô assim, Natal tá chegando. Tá na porta. Biscoito, não sei o que. E esse ano a gente vai fazer a primeira árvore de Natal. Então, tipo, deu setembro, eu já tava assim, jingle bell, jingle bell. Playlist da Mariah Carey. Mariah Carey toca no meu celular o ano inteiro. Então. E como foi com a língua? Você já falava? Com a língua, sim, não, eu já falava, porque eu conhecia o Fran já antes, então quando eu conheci ele eu não falava nada, só sabia coisa da Terra Nostra, né? Nono, nona... Giuliana Amore Mio. Giuliana Amore Mio, capite, que eu descobri que não existe, ou seja, capite não existe na Itália, no vocabulário italiano, capite. Tá, gente? A novela brasileira faz a gente acreditar numas coisas que não existem. Acho que eles adaptam muito de um jeito que vai pegar. Que o povo vai entender, que vai né? pegar. Que vai pegar. Vai virar bordão. Ou seja, dentre essas, eu sabia essas coisas e aí eu falei, bom, eu também, a gente tava conversando antes, aí a gente tava falando sobre faculdade, blá blá, e eu também tive uma matéria que eu tinha que escolher uma língua pra estudar. E aí eu falei, vou escolher o italiano, já que estou com o italiano lá no Brasil. Então eu comecei a fazer, só que era pela internet. Então era bem... Não era com alguém que eu tinha, tipo, ao vivo e tal, mas... Pra tirar dúvida, mas estudava. Estudava, deu pro gasto. E aí eu comecei a ter o contato, assim, pra estudar pelo computador. E aí tinha o Fran, que é meu marido, e aí às vezes eu perguntava pra ele as coisas. E também tinha questão, que foi que mais me forçou a falar, né? E eu gosto já de aprender outras línguas, de falar também, eu gosto, né? Então... mas uma coisa que mais me impulsionou também foi a família dele não falava nem português nem inglês e os amigos dele também eram raros que falavam inglês, então eu quando eu vinha pra cá passar férias, pra eu me comunicar eu tinha que saber falar. Então eu ia naquela e toda vez que eu vinha aqui eu aprendia sempre um pouquinho mais, eu sempre ficava perguntando pra ele o que era. É bom que não é uma língua assim, eu não acho, muito sinceramente, distante, né? Que eu já vi várias... Isso é até engraçado, já vi algumas blogueiras falando não, na Itália você vive com português. Não, deixa de ser louca, você consegue, não existe isso, gente. Você chegar, vou aqui no supermercado e falar, me dá 1 quilo de pão. É turista, porque aí o povo vai falar pasta, pizza, gelato, aí o povo vai entender. Pra você comer, dá pra você virar um pouquinho, mas não pra viver falando português. Se você vier passar 10 dias falando português, provavelmente vai passar uns perrengues, mas tá ok. Agora pra morar... Imagina, você vai ficar lá, quero um frango, uma carne. Não tem condição, até porque o povo que não tem nem a paciência pra ficar vendo essas coisas e ficar te ouvindo. Tem algumas palavras que são próximas, embora algumas palavras sejam... você acha que é aquilo, mas não é. Mas dá pra entender, né? A gente consegue pegar rápido porque o português não é tão distante do italiano. Sim, é de língua latina também, então tem algumas coisas, tipo o jeito, né, os verbos e tal, é o modo que a gente vai usar também, a estrutura da frase é parecida com o que a gente vai usar aí no Brasil, então você vai se virando aí no que você não sabe, você vai botando um one, um mão e pronto. Perdone. Até você saber bem. Calzone. Tudo assim. Tudo assim, né? E qualquer coisa também você pode fazer isso aqui. Te dou 1 mês pra você ficar fluente, né? Não pode não falar a língua, mas com 2 semanas aqui você já tá fazendo todos os gestos. Todos esses. Que você fala assim, no início você fala, o que é isso? Daqui a pouco você tá assim. Não precisa falar, essa aqui é uma coisa engraçada. Sim, tem coisas que você não fala. Só realmente. Fala, tipo, você... Com a expressão, você já disse tudo. É só isso que a gente precisa falar às tempo, vezes. irmão. Literalmente, você faz tudo com a mãozinha. Com as caras. Então, assim, nesse ponto eu não tive muita dificuldade porque eu já falava lá no Brasil. Eu já tinha, não é que eu falava, mas eu já tinha um contato com a língua e eu já tinha escutado muitas palavras antes de vir pra cá. Então não é que eu comecei do zero quando eu me mudei pra cá. E aí depois aqui, quando eu cheguei, eu fiz um curso, tinha um curso gratuito pra estrangeiros na igreja.
E, só que ele durou um mês, então foi mais assim pra eu repassar o que eu sabia e treinar a conversação do que aprender alguma coisa de novo, mas é sempre válido. Porque você se obriga a falar naquela língua. Então, é o que eu sempre falo, também tem um vídeo no canal falando como que eu aprendi, como que foi. Você se obriga a pensar, a você ter a dúvida de como que vai ser aquela palavra em italiano. Então, por mais que você não saiba, você vai desenvolver o seu vocabulário falando com as coisas que você já sabe. Por exemplo, eu não sei como é que fala cabelo, mas eu vou falar aquilo que tem na cabeça das pessoas. Nossa, exemplo péssimo. Mas não, enfim, mas deu pra entender. E então, assim, na questão da língua eu não tive muita dificuldade, mas eu tinha, que a gente falou também sobre a questão de se impor, né, de falar, porque às vezes eu sabia como falar, mas eu não tava preparado para aquela situação, pro jeito que a pessoa ia me tratar, então eu ficava assim, meio, meu Deus, que resposta que eu vou dar, mas não por não saber falar, mas por não saber como me comportar. Isso também foi uma questão que aconteceu comigo, que em algumas situações eu falei assim, gente, coisa que nem minha mãe falava assim comigo, e aqui o povo se permite muito, assim, de falar com você, às vezes grosseiro e tá numa situação de trabalho, ou numa situação do dia a dia, sem necessidade, sem motivo nenhum, e você fica assim, por que isso? Hoje em dia assim, meu filho, eles que lutam e falam A, eu falo B, tá de cara feia, eu vou ficar de cara feia de volta, mas no início eu sofria muito, assim, era uma coisa que eu ficava angustiada, porque eu não sou assim, eu sempre achei o ó pessoas que tratavam os outros assim. Imagina você ver isso sem motivo, né, o tempo todo. A questão é que a gente acaba aprendendo a se defender, né? Porque Tem você que vai sobreviver. apanhando, uma hora você começa a perceber que você não precisa ficar apanhando sem rebater. E aí uma coisa que é engraçada é que geralmente especialmente em ambiente de trabalho, nos ambientes que eu já trabalhei, as pessoas são grosseiras sem motivo nenhum, e aí você vai lá, fica quieto, fica na sua. Quando você rebate, elas abaixam a cabeça. Em qualquer ambiente, na verdade, mas especificando ambiente de trabalho, elas são grosseiras assim, porque porque dá, e aí quando você rebate, elas falam, essa pessoa sabe rebater, então agora eu vou parar de bater. Vou achar outro trouxa, entendeu? É bem esse pensamento. Enquanto você não se impõe, elas continuam pisando na sua cabeça. Gente, experiência própria também. Então, quando ele na primeira oportunidade já deixa bem claro que não é pra eles pisarem. Se eles falarem mais alto, você fala, calma aí, querida. Sabe? Mesmo que não seja nada de muito grave, mas você vê a pessoa falando um pouco mais alto ou falando um pouco de um jeito que você não gostaria, já deixa bem claro, você literalmente fala, calma, já vai botar eles, já vai fazer eles pensarem duas vezes da próxima vez. Não é pra brigar, pra você perder o trabalho e tudo mais, mas situações que você consegue se Até porque você não vai perder, porque literalmente por experiência própria, tinha gente que tava lá que discutia com o chefe que tava lá, tipo, há anos e anos. E eu no início, né, nas minhas primeiras experiências, eu chegava em casa, literalmente eu chorava tudo aquilo que eu não tinha falado de ódio, de ter sido a idiota mesmo. Porque eu falava assim, gente, que eu não sabia como responder, porque eu literalmente não tava preparada pra aquilo. E aí depois, com 2, 3 experiências, depois de ter chorado muito, que eu acho que eu comentei com você, que o Fran uma vez ele falou comigo, ele falou, você era tratado assim no Brasil? Eu falei, não. Ele, então por que você tá deixando as pessoas te tratarem assim aqui? Eu falei, aí aqui tem várias questões de trabalho, não é fácil achar, às vezes quando você acha o salário não é bom, então quando você acha algum aí você fica, esse é um mecanismo daqui que eu já percebi também, que as pessoas ficam meio submissas e tal, com medo de perder o emprego, e às vezes elas aceitam algumas situações que você não aceitaria normalmente. E aí ele falou, eu falei, porque eu fico com medo de perder o emprego, e ele tava trabalhando muito na época, porque eu não estava trabalhando. E aí ele falou, você não vai perder emprego. E se perder, melhor, porque melhor você perder o emprego do que você ser tratado assim e ficar nesse estado que eu tô te vendo. E aí depois dessa conversa eu comecei a responder e não perdi emprego, o povo começou a me respeitar, o povo começou a me chamar pra sair, coisa que nunca tinha acontecido antes. Então assim, literalmente eu não sei qual é o jeito que eles raciocinam, mas assim, coloque eles no lugar deles que eles vão virar seus amigos, entendeu? É bom quando consegue estabelecer um pouco de paz na convivência, porque ambiente de trabalho você vai ver aquela pessoa ali por horas, todos os dias, então... Você vai precisar dar troca, você vai precisar falar com a pessoa, então é complicado você ficar nesse pé de guerra, às vezes, desnecessariamente, que às vezes não é nem a guerra, às vezes é literalmente o modo que a pessoa vai falar com você, é o modo que a pessoa vai te dizer o que você tem que fazer, é o modo que a pessoa vai te dizer
como que você não deveria ter feito, em vez de simplesmente falar, ela vai te agredir, vai te atacar. Então, não é assim, sabe? Tipo, você não é minha mãe, você não é meu pai, nem eles que poderiam, né, falar um pouco mais rude comigo. Não falam, então por que você tá se dando esse direito? Se eu não tô te dando essa abertura e eu não te trato assim. Então, é bom esclarecer isso pra manter o equilíbrio no trabalho. Mas e quando você foi procurar trabalho, foi difícil de encontrar? Você trabalhava em que? Em loja? Aqui eu já trabalhei em loja, já trabalhei em piscina, que foi no bar da piscina, já trabalhei numa pasticceria, já fiz experiência numa fábrica, agora estou trabalhando de babysitter. Essa questão do trabalho, você achou mais complicada quando você não tinha a cidadania ainda? Ou era por já ser casada com ele, tinha um documento... Eu não sei qual é o tipo de documento. Não, eu trabalhei, eu tinha um permesso de soggiorno, eu tinha permissão pra ficar aqui. Permesso de reagrupamento familiar, que chama? Não, é ricongiungimento, né? Mas no caso nem era esse, era tipo permesso por matrimônio e tinha atrás o motivo era familiar. Ah, tá, é porque o meu é de estudos, então eu não sei quais são. Sim. Tipo, no meu caso de estudo, eu só posso trabalhar 20 horas semanais, uma coisa assim. Não, o meu eu podia trabalhar normal. Mas assim... Teoricamente 20 horas semanais, mas eu trabalhava 40 horas semanais. Sim. Porque quem controla? Ninguém. Meu contrato tinha 20, daí o meu chefe falava 40 e eu ia dizer, não, só 20, não vou não. Não, porque senão eu ia perder meu emprego, Exato. Né? E, enfim, trabalhava 40, mas era, nossa... Assim que eu tinha o permesso de soggiorno, eu comecei a trabalhar. Assim que eu peguei, eu comecei a trabalhar. Comecei nessa pasticceria, que era perto de casa. Pasticceria, pra quem não sabe, é padaria. Isso. É tipo uma doceria, que uma é mais doce do que outra coisa. Do que pão. Pão mesmo. Pão nem pão, tem. Como a gente tem no Brasil, pão francês, o que não tem aqui. Foi onde eu tive essa crise de choro quando eu cheguei em casa, porque ela me tratou super mal, sem motivo nenhum, porque eram duas irmãs, era uma empresa familiar, então eram duas irmãs que trabalhavam e o pai delas. E uma era bem tranquila e a outra era louca. E ela já era conhecida no bairro por ser uma doceria de pessoas grossas, mas eu fui trabalhar lá porque comigo nunca tinha acontecido nada e também era emprego e tal. Eu falei, bom, o que poderá me acontecer? E não, eu paguei para ver, elas foram super grossas comigo. Quando uma tava boa, a outra tava com a lua virada. Ai, nossa, é sempre assim. As pessoas aqui são de lua, muito de lua. Mas ela eu acho que todo mundo tem lua, né? Mas elas escolhem com quem a lua delas vai virar, né? Porque eu vi isso também no outro emprego na loja que eu tinha, que a lua delas nunca virava com o chefe, era sempre com quem era abaixo delas ou que tava menos tempo, entendeu? Então, isso também eu odeio esse tipo de pessoa que, tipo assim, ou você trata a pessoa bem, né, porque ela tá te tratando bem, porque é o seu dever, ou você não tem lua virada, você tem fogo no rabo. Peraí, eu acho que essa luz tá ficando fraca. Não sei não, você não tá achando, não? Porque a gente tava diferente, ó, agora você tá de outra cor. Eu acho que a bateria... E ela gritou comigo na frente de todo mundo por um motivo que, tipo, não tinha motivo. Tudo bem, na hora eu fiquei lá, né, eu fui falar com ela, e fui embora, porque no dia eu não tava nem, tipo assim, eu só queria ir embora pra casa, tive essa crise de choro, e no dia seguinte fui conversar com ela. Eu fui falar, eu falei, olha, eu queria te explicar o motivo de ontem do que aconteceu, porque literalmente o que aconteceu foi que ela pediu pra eu tirar as coisas da mesa de um senhor, sendo que a irmã dela tinha falado pra eu atender um senhor que tava lá fora, e a irmã dela já tinha falado comigo primeiro. E aí depois eu falei com a irmã dela, eu falei, o que eu faço primeiro? Eu tiro a mesa desse senhor aqui ou eu vou atender outro? Ela, não, vai atender o outro. E aí, essa mulher não ouviu ela falando isso comigo e ela literalmente surtou. Ai, porque eu falei pra você tirar essa daqui e aí virou pra irmã dela, porque eu falo as coisas e ela não me escuta e ela faz o que ela quer. E tipo assim, surtou na frente de todo mundo. E aí eu cheguei no dia seguinte pra ela, eu falei, eu queria te explicar o que tinha acontecido ontem, porque você começou a gritar na frente de todo mundo, e eu queria te pedir, por favor, pra você não fazer isso, porque eu acho que é uma coisa que não precisa, e não é que eu não te escute, né, porque eu tava ali fazendo a prova ainda, pra ver se eu ia continuar ou não, era os meus dias de prova, né? Eu falei, não é que eu não te escute, é porque ela tinha falado outra coisa, pra eu fazer outra coisa, eu perguntei o que era pra fazer, por isso que eu fiz. Aí ela, não, eu sei, pode ficar tranquila que eu vejo as coisas, né, o que acontece, não sei o que lá. Aí, só que aqui, gente, ninguém pede desculpa e ninguém vai te elogiar nunca, entendeu? Já fiquem preparados pra isso. Então, a desculpa da boca dela nunca saiu e ela nunca falou assim, sim, eu errei, não era pra ter gritado com você. Não, o que ela virou e falou pra mim foi... Tudo bem.
Não, ela foi além. E ela falou assim, mas não espere que da próxima vez eu vou puxar você num canto e vou falar com você. Porque eu sou de falar na hora. Aí, tipo assim... Vou gritar de novo, você que se Literalmente prepare. assim, você que lute, meu amor. Eu vou gritar. Ai, Depois meu você vê que Deus. eu errei, ok, porque eu não vou te pedir desculpa. Mas você fica tranquila que eu tô vendo se eu erro ou não. Aí eu já tava nervosa, comecei a chorar de novo na frente dela, que eu sou muito emotiva. E eu comecei a chorar, fiquei com raiva de mim. E eu falei, ok, no fim da prova eu não fiquei lá. Que horror. Mas. São situações realmente... Sim, que eu não tava preparada, gente. Isso era uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. E assim, desnecessariamente. Aí, enfim, passou e tal. Demorei um pouco pra achar outro emprego. E depois achei nessa loja, que também foi um perrengue atrás do outro. Era uma raiva cada dia. E o melhor é que quando você tá lá trabalhando, ninguém nunca fala assim, parabéns. Quando eu fui embora, todo mundo me elogiou. Todo mundo. Tanto que tem uma amiga minha que foi trabalhar lá, ela disse que até hoje falam de mim. Não, a Rafa era muito brava, a Rafa era muito boa. Na hora ninguém fala nada, né? Tudo bem. Pessoas que fizeram literalmente um inferno o meu trabalho lá, minha caminhada laborativa lá, e hoje em dia me elogiam, me seguem no Instagram, Ai, Rafa, sabe? que paciência. Não, eu não, tipo assim, não tenho paciência nenhuma. Se eu ver, tipo assim, eu prefiro fingir que eu não vi, entendeu? Mas é assim. Você tá trabalhando de babysitter agora, Sim, mas vocês agora eu também... tô trabalhando de babysitter, mas alugo tem o Airbnb minha, gente. Quem quiser Sim, conhecer também. quem quiser ir pra Treviso. Treviso tem um aeroporto, inclusive, né? Tem E aí vários voos pra tem lá. vários voos. Por sinal, a maioria das pessoas fica lá por causa disso, pra fazer conexão ou pra visitar Veneza, que estamos também perto de Veneza. Perto Quanto tempo é de do Veneza? 30 minutinhos de trem. Aqui é um pouquinho mais longe. Aqui Ela é 1 hora é- e 10 de Veneza. E aí vocês acham que vocês querem continuar aqui? Vocês acham que vocês querem ir pra outro lugar? Pergunta que não quer calar. Não, gente, então, eu não acho que, eu já falei com o Fran também, que aqui vai ser o lugar que eu vou passar minha vida inteira, mas assim, não, eu gostaria de conhecer, ter a oportunidade de morar em outros lugares O mundo é também. muito grande pra gente Muito falar que vai passar o grande. resto da vida num lugar só, né? Não é o que eu penso sempre, eu falo, gente, o mundo é tão grande pra eu falar assim, que agora eu vou ficar definitivo, que é uma eu coisa que também pra acho mim isso. é inconcebível. Eu também não... Então... É que assim, eu entendo que pra algumas pessoas seja isso, porque é aquela realidade, mas no Sim, momento que que seja você mais já deu um complicado, passo isso. pra outra direção, a primeira mudança é que eu acho que é complicada. Depois as outras... Depois É meio que... é tudo igual, Sim, né? é tudo- Tipo, tem os perrengues de documento sempre vai ter, de tradução, de língua, disso, daquilo. De burocracia é tudo burocracia. igual. Os primeiros meses são sempre os piores, porque aí tem Sim. muita coisa Da pra arrumar, adaptação. tem casa, tem, enfim, milhares de coisas. Casa, documento, se você veio pra estudar tem documento de escola, se você casou tem documento de casamento, se você... São várias coisas acontecendo enquanto você tem que se adaptar àquela sociedade nova, né? Porque não é a sua, porque não é a sua língua. E também, assim, que eu acho que tem esse lado, assim, que pra mim é o pior, que são os documentos, assim, eu não suporto burocracia, ir, voltar, blá, blá. Mas, além desse lado, ainda tem aquelas coisas um pouco mais leves, mas que te cansam mentalmente, tipo, onde é que é o mercado? Onde é que é? Qual é o produto que você vai comprar de limpeza que é bom? O que quer dizer aquele produto? O que vai funcionar? Tipo, que é uma coisa que... Onde que você vai encontrar as coisas naquele mercado? Sabe? Gente, quanto tempo que eu perdia! Não, a coisa do mercado, eu tinha, quando eu mudei pra cá, por exemplo, eu tinha um mercado. Tem um mercado que, inclusive, eu só vou nele até hoje. Tipo, tô aqui é mais longe, mas eu vou lá, porque aquele é o meu supermercado. Mas pra mim a coisa mais difícil foi achar produto de cabelo. Sim! Eu tenho uma parte aqui no meu armário que todos os cremes que me falaram, que eu ouvi falar, que servia pro meu cabelo, eu comprei. Tipo, teve uma época que eu tinha assim, ó, uma caixa de creme e nenhum servia. Porque todos eles estavam falando, nossa, esse aqui não dá, não, esse aqui não dá. Porque aqui não tem gente crespa, né? Não, é agora Tem que no tá máximo umas começando. cacheadas, assim. Que, não é que não tenha, tem, mas é que Não, o mercado eles não- faz de conta que, que não não existe. tem, que não né? existe, é. Existe pessoas, obviamente, tem vários, temos nós, tem os africanos que têm o cabelo Sim, parecido com o sim. nosso. E tem pessoas brancas que também têm o cabelo mais pra cacheado, crespo, acho que não conheço. E aí o produto que eles vendem é bem pra cacheada, aquela Sim. cacheada mesmo assim, super o padrão aceito de cabelo que não é liso, né? Sim. Olha aqui. Gente, é uma própria loja! É, tem tudo aqui dentro. E aí é isso, essas pequenas adaptações, que nem todo mundo também tá disposto a viver, nem todo mundo tem oportunidade, primeiro de tudo, mas tendo a oportunidade nem todo mundo tá disposto a viver, porque
É sair de uma zona de conforto. Muito grande, muito Muito grande. grande. Que o Mesmo- povo acho que não imagina, assim. Mesmo que a gente não viva a vida mais confortável no Brasil, zona de conforto não significa que você tenha Não, conforto. não. Significa só que você sabe como Sai lidar do com aqueles seu- perrengues, né? Exato. Sair do mundo que você tá acostumado, da sua rotina, né? Não é fácil. Antes eu pensava assim, o povo me dava parabéns que eu tava mudando, que eu tava sendo corajosa. Eu falei, gente, tipo, corajosa por quê? Hoje em dia eu vejo que realmente tem muitas situações que a gente passa que, né, o povo acha que não, o povo acha, ai, tá na Europa, ai, tá na Itália, ai, tá não sei o que, como se fosse assim. Se você chega no aeroporto, já te dão, assim, milhões de A euros. mala de dinheiro tá preparada, os Isso, te dão um documentos banho de estão na mão. loja e pronto, assim, é só sucesso. Não, É tem a vários ilusão, né? perrengues que, tipo assim, eu acho que até que eu conto, a Bel também, tem várias pessoas que contam, mas tem muita gente que pensa assim, que não, você tá aqui, tá tudo bem, tudo cai do céu e é tudo fácil, entendeu? E, gente, não é assim. Embora Tem a tanto gente saiba perrengue. que não é assim, mas tem gente que passa Tem essa gente imagem. não, tem muita. Sim, tem gente que passa essa imagem, tem muita gente que, mesmo você falando que eu tenho amigas que hoje em dia não são minhas amigas. Não, uma, né? Na verdade, que, tipo assim, por mais que você falhe, a pessoa pensa que você tem uma vida fácil, assim, que você conseguiu tudo. Não sei nem como que a pessoa acha que você consegue essas coisas. Não, né? é a ilusão de que tudo é É, perfeito, sim. tudo é sempre 100% Que tudo é maravilhoso, fácil. incrível. E é tanto perrengue, gente, que não é brincadeira, não. E é o que a Bel falou, a gente tá numa situação de privilégio, mas assim, é tanto sapo que eu já engoli aqui antes, né, de eu ser essa versão de Rafaela que a Itália me fez tirar, né, do lado de fora. Que tanto sapo, tanta coisa que eu já ouvi que eu nunca tinha ouvido na minha vida antes, eu falo assim, tem muita gente que não ia estar disposta, entendeu? Na primeira oportunidade de ter ido embora. São coisas que realmente você tem que você vai passar, sabe que faz parte daquilo, depois vai passar, depois você vai se adaptar, você vai ver várias versões de você mesmo que você não conhecia. É, umas que você vai gostar, outras que você não vai gostar, mas que todas são Que vai ter que necessárias sair, pra sua sobrevivência. exato. Mas que eu acho que, tipo assim, não tenho essa vontade de ficar aqui a minha vida inteira. Eu queria conhecer, ainda ter oportunidade de morar em outros lugares, assim. Você morou na Alemanha, né? Peraí, espera, deixa eu responder. Segura a pergunta! Já para! A pergunta é que não quer calar. Você morou na Alemanha, né? Morei. Eu morei na Alemanha, morei em Munique por 2 meses, eu fiz intercâmbio lá. Quando foi? Foi em 2011. Aí você conhecia o Fran já? Eu conheci o Fran 2 meses antes de ir pra lá, mas eu já tava com viagem marcada e tudo. É o E destino. aí, sim, a gente, quando esse bate e volta, vim pra Alemanha em dezembro. Ele, em dezembro no início. Ele no final de dezembro veio. Não, no início de janeiro ele veio pra cá, que ele passou ano novo e tudo, aí ele veio pra Itália. E aí, depois, quando ele veio, eu ficava fazendo bate e volta pra casa dele no fim de semana, quando eu não tinha aula. Aí depois eu voltei pro Brasil, enfim. E aí, sim, eu fiz intercâmbio lá, fiquei lá por 2 meses pra estudar alemão. E foi a minha primeira experiência, assim, eu nunca tinha viajado pra nenhum outro lugar, assim, nunca tinha pego nenhum avião. E eu fui pra lá pra estudar alemão, no frio, que eu nunca tinha sentido um frio parecido. Dezembro é aquela coisa. Cara, né? meu Deus. E foi o ano que, tipo assim, eles falaram que tinha 20 anos que não fazia aquele frio. Que tristeza. Uma tristeza, literalmente. O melhor é que eu cheguei lá no aeroporto, literalmente, com uma blusinha de manga assim. Coitada. Um casaco emprestado da minha madrinha, que ela me emprestou porque ela já tinha ido pra outro lugar. E aí ela tinha esse casaco que era um pouco mais grosso. E uma calça jeans, mas as calças jeans do Rio não é igual a calça jeans daqui. Tipo, E era sem contar que calça jeans sem nada por baixo. sem nada. Gente, era um frio na canela que eu não tenho noção. Me dá até um frio só de eu pensar no frio que eu passei quando eu saí daquele aeroporto. Gente, eu lembro Eu também tinha a noção primeira nenhuma, vez. A primeira zero vez noção. que eu cheguei aqui, que eu fui pra Suíça, foi em 2013. Aí, né, comprei uma bota. Eu já tinha uma bota, na verdade. É que assim, quando você... Não, quando você é pobre, que é a realidade, né? Sei lá, quando você é rico, eu tenho amigas aqui que já esquiaram, tipo, cresceram indo pra estação de esqui. Eu não sei nem onde fica a estação de esqui. Então, tipo, eu não tenho nem pra esquiar, nem tinha roupa pra frio também. Até hoje nunca fui esquiar. E aí, tinha uma botinha que eu usava no frio de Goiânia. Eu Goiânia, também. qual é o frio de Goiânia? 20 graus. É frio. Aí eu igual tinha essa aqui. botinha. Aí eu vim preparada com a botinha, com uma calça jeans também, sem nada por baixo. E aí eu tinha um casaco. Ai, gente. Esse casaco, acho que foi a melhor coisa que minha mãe comprou na vida. Ela comprou pro frio de Goiânia. E Que eu usei coisa- até hoje. Ah. Ele é quente. Assim, é uma coisa sem
condições. Minha mãe comprou ele na feira pra minha irmã, eu acho. Caramba, E a minha irmã não usou gente. porque era quente demais. E aí eu trouxe ele pra cá porque era só isso que eu tinha pra vestir. Comprei esse casaco. Quando eu desci do aeroporto, já aquele frio assim, eu não tinha luva, eu não tinha gorro, eu não tinha cachecol, não tinha nada. gente. Tinha eu e nada. Nesse dia tinha nevado, acho que 2 dias não tinha nevado. Aí eu cheguei, desci, quando eu desci na estação de trem... Caiu. A sorte que eu tava com uma pessoa, a pessoa me segurou assim, mas deu aquela balançada. Falei, opa, acho que esse sapato aqui Não é apropriado. não é o mais apropriado. E aí depois comprar roupa, aí fui no brechó comprar roupa usada e tal, que tipo, problema nenhum, né? Eu adoro comprar roupa usada. Sim. Mas é aquele, até você encontrar um lugar pra comprar, o frio que eu passei. Eu até que eu dei sorte porque, assim, entre aspas, né? No início eu usei muito o sapato da moça da minha casa, que me hospedava, que eu fiquei na casa de família, né? E aí ela me hospedou e ela tinha esse sapato que era tipo, devia ser uns 2 números maior do que o meu pé. Não, eu também comprei um, aí fui comprar a bota, né? A bota que eu tenho ela até hoje, mas ela parece um sapato de palhaço. Ai, não, todo mundo no Facebook me zoava. Eu falava, você tá com um sapato de palhaço por quê, Qual gente? que era a sua? A minha era aquela UGG. Eu comprei Não, uma não, UGG. era um sapato parecendo de palhaço Mas- mesmo, porque tava muito grande no meu pé e tinha quando Não, era mas caramelo, Olha, assim. a minha também, a minha dessa Bem cor que acontece lustrada, aqui. Não, a minha era uma UGG. O meu pé é pequeno pro meu tamanho. Eu Sim. calço 37 no Brasil, 36, 37. Nossa, mãe, é verdade, a baia é grande, gente. E Bem aí eu cheguei, não tinha o número, Aham. aí só tinha 2 números pra cima. Só que ela, a UGG, é cheia de pelo por Sim, dentro, né? sim, Maravilhosa, sim, quente, é horrorosa. verdade. E aí só Sim. tinha o 41, porque aqui eu calço 39, né? Que aqui, se vocês dois sabem, aqui são números 2 números a mais. E aí não tinha 38, que podia servir, não tinha 39, não tinha 40, tinha 41. Aí eu falei, vamos, de 41. Então, tu vou Cara, botar a meia até hoje, mesmo. o caminho, eu tenho ela em casa, eu, assim... Cadê ela? Acho Igual que ela um tá pato. aqui, pera que eu vou procurar. Aqui, ó, o tamanho da bota. E o meu pé é aqui, ó. Enfim, essas são as coisas que a gente faz quando não tem dinheiro. Até que eu dei sorte, porque na época que eu fui, o euro ainda tava dois Nossa. reais. Então, literalmente, era coisa assim, custava 10. Eu fiquei louca. Aí eu comprei casacos, né? Porque eu não tinha nada, gente. Minha roupa de frio era isso aqui, mais jaqueta jeans. O jaqueta disso em dezembro. Nossa, lá a gente logo vê que a gente não sabe, né? Porque o jaqueta Não jeans tinha em nada no meu dezembro. armário de Um conselho, frio. não venham de jaqueta jeans em dezembro. Precisam passar muito frio. E, gente, outro conselho, comprem as coisas daqui, porque aqui vocês vão ver, principalmente se vocês vierem no inverno, vai ter os descontos Vai ter os e saldos, tal, é. em fevereiro, então... Janeiro, né? Não, que tem desconto. Depois do fevereiro? Natal já é desconto, né? Não? Não, é fevereiro. Sei lá, eu não sou a pessoa que mais compra nesse mundo. Eu fico esperando o saldo pra comprar, né? Então, Eu não é sou. fevereiro e julho e agosto. Eu sei que julho e agosto que são os de verão. De verão. Mas os de inverno vale a pena vocês comprarem, porque no Brasil uma coisa de realmente muito boa qualidade vai ser um custar preço muito absurdo. caro, muito. Eu acho que aqui a gente consegue, mesmo não Fazer gastando muito tanto bom. e mesmo não sendo assim, ó, a gente tem salário, nossa, que salário sim, maravilhoso. A exato. gente consegue comprar, se quiser Seu comprar. dinheiro rende. O seu dinheiro Você rende vê mais. onde é que tá indo seu dinheiro, não tá indo só na comida e no transporte. Você consegue sair pra comer uma pizza, você consegue comprar uma coisa pra você consegue ter seu momento de lazer, assim, tranquilamente, se os dois na casa trabalharem, ou se um trabalhar, tipo, um final, tudo bem, você não vai sair todo final de semana, mas você vai conseguir fazer e ter suas coisas, assim, planejamento. Não, então já que a gente tá tocando nesse ponto, o que você acha que são os pontos positivos de viver aqui e os pontos negativos? Primeiro de tudo, segurança. Eu aqui não tenho a parte do homem, né? Tipo, que acho que mulher vai se sentir ameaçada em qualquer lugar do mundo. Eu me sinto muito segura aqui. Em questão de violência, tipo, não é que nunca vai acontecer, pode acontecer, já aconteceu, às vezes sai aí no jornal algumas matérias, mas, gente, não tem nem comparação. Eu ando com meu celular na mão, coisa que eu não fazia no Rio, sem ter medo de nada. Eu uso meu celular fora de casa, que é pra isso que o celular foi feito, né? Sim, trabalhei também numa empresa de limpeza, né? O último emprego que eu fiz foi esse também. E aí, pra ir lá, eu tinha que acordar 4 horas da manhã, sair de casa 4 horas da manhã. E eu não tinha medo, assim, de acontecer alguma coisa, de ser assaltada e tal, nada disso. Então, a segurança aqui, eu acho que é um ponto top.
Maravilhoso, acho que é um ponto ótimo. E essa questão de você ver, de você ter o poder de compra é muito maior do que no Brasil. E é o que você falou, não é super salário, é tipo um salário médio. Você consegue viver, você consegue ter o seu lazer, você consegue fazer suas coisas. Isso eu tô falando eu e meu marido também por um padrão assim, normal, tá, gente? Não é que eu vou ficar fazendo um milhão de coisas. Dinheiro pro alto. Eu não fico comprando nada caro, não vou comer em restaurante caro. Então, assim, pro padrão normal, você consegue fazer suas coisas. Pense numa vida que é o que a maioria das pessoas aqui é, classe média. E dá pra viver, né? Não é classe média alta, não tem ninguém, tipo, oh, nossa. Não, é assim, um salário que você vai no supermercado, consegue comprar. Sem ter que ficar olhando muito o preço, né? Porque, daí você consegue, por exemplo, tirar um dia pra ir no cinema, se você quiser, come num restaurante, pede uma pizza em casa. Coisas que deveriam ser normais. Deveria ser acessível a todo mundo, né? Que a gente sabe que não é. Além disso, que eu gosto também que é bem menor a desigualdade social aqui, tem muito pouco, então acho que isso também permite todo mundo fazer meio que todo mundo quer fazer, tipo, não é que tem aquele lugar que você não vai poder ir, entendeu? A não ser o restaurante do Masterchef, que você vai ter que se programar, a não ser que você seja riquíssimo. Você vai poder frequentar o mesmo lugar que a outra pessoa, tipo, se eu trabalhasse com limpeza, vou poder frequentar a pessoa que trabalha com uma outra coisa, que aí no Brasil já é uma coisa um pouco mais... Existem espaços delimitados no Brasil, né? Sim. Que é isso que a gente tá falando, que a gente gravou no vídeo da Rafa, que a gente não pode de maneira nenhuma se intimidar, porque a gente acredita que aquele espaço não é pra gente, enquanto todos os espaços são pra gente, apesar das pessoas vão olhar, vão falar, vão querer te intimidar. Mas claro que se for um restaurante caríssimo, você não vai se endividar e aí pra ir, exato. Nossa, eu fui. Não, são coisas do dia a dia, coisas simples do dia a dia, né? Porque as pessoas deixam de frequentar lugares muito simples. Tipo, sim, cafeteria. Coisas pequenas. Sim. Porque eu acho que aqui não é pra mim, porque não tem mais ninguém. Então você seja o primeiro. Você não vê tanta desigualdade assim como você vê no Brasil. E, enfim, que é tudo... Vai incluir na questão da criminalidade. A educação também, eu gosto daqui. Eu não estudo aqui, mas eu tô tendo contato, tipo, com a questão do babysitter. Eu tô vendo um pouco mais como é a educação. E eu tô gostando bastante do sistema. Gosto da questão das estações, por mais que, né, eu falei que eu tenha tido um trauma com o inverno, mas eu gosto da questão de ser bem marcadinho. Sim, que é uma coisa que lá no Brasil, no Rio, era impossível de eu ver. Era sempre as árvores verdes e tudo. Era sempre verão, né, praticamente. E aqui não, aqui você vê a primavera, que eu acho a coisa mais linda, assim, do mundo. Poxa, pena que tem que passar o inverno antes. Tem que passar. Mas aí é bom que dá essa... Dá valor, a gente dá valor. Nossa, não, e pra mim dá um pouco mais... dá essa magia, assim, do... Rafa é mais paz e amor, não sei o que. Eu não. Mas enfim, gosto dessa parte também que a gente... Sim, tem, de ver, né? Bonito ver. É lindo, é bonito lindo. de ver. E aqui no outono, as folhas caem no quintal mesmo, gente. Só cai meu amor, não tem jeito. É imortal. Já terminou os pontos positivos? Não, tem que falar outras coisas também que eu gosto que... gente, tudo bem, a gente falou que não, ninguém muda por causa disso, mas eu amo a comida daqui. Eu amo o aperitivo italiano. Não, o aperitivo italiano é outra coisa. Sim. Eu tô falando do grosso da comida, mas o aperitivo eu também gosto. Sim, o que é o aperitivo? não, Vamos explicar o que é o aperitivo. Não tem do Brasil, meninas. O aperitivo você sai com seus amigos no final. Né? É o happy hour. Mas só que aqui o happy tranquilo, hour vamos dizer é assim. tipo aqui, geralmente eu não sei como a entrevista deve ser também. Você paga o drink e a comida tá inclusa. Ou não? Não? Eu acho que lá não. Tem em Milão também, tem em Torino. Tem Florença também, eu não fiz aperitivo. Eu fui em Florença nos 2 lugares. Quanto custa os spritz aqui? Depende, se você for num lugar que tem muita comida, que é um dos lugares que eu geralmente vou, ele custa 6. Mas aí, minha filha, é uma janta. É tipo assim, tudo não, que lá você isso quiser. não existe. Lá em Treviso não tem. Não tem? Não tem. Não tem entrevista. Não tá, tem menina? Treviso. Aqui tem. E aí você vai pagar R$2,50, né, no máximo, assim, pra Mas você não ter tem o seu nada pra aperitivo. beliscar? Eles dão a batatinha. A batatinha ou a cenourinha, tudo bem, assim. Ok. Hoje é que dia? Dá pra... Que mais horas tarde a gente começa? vai. Eu acho que começa às 6.
Às 5, às 6, que horas são? São 3h30. Vai dar. Vamos lá. Hoje tem aperitivo, meninas. Bom. Tem outros lugares também que é um pouco menos de variedade, que você paga 3 pelo Spritz, 3,50. Não é assim grande coisa. Ah, esse com 3,50 também dá direito à comida? Dá, mas é no lugar que eu trabalhava e eu não confio, não. Eu trabalhei lá, eu sei Viu como é que é a procedência. Eu falo pra todo mundo, Entendi. não vá. Não vá. Não vá. É igual um amigo meu também, que ele trabalhou num bar também. Ele falou, ninguém lava o limão, ninguém lava a laranja. Isso é o de menos. Nesse lugar que eu trabalhava, eles faziam pizza, aquela pizza mesmo, tipo de metro. Sim, que era feita só pra fazer o aperitivo e congelavam. Não congelavam, botava na geladeira. E aí a minha função era preparar o aperitivo. Então eu botava lá, cortava tudo junto. Às vezes quando eu tirava a pizza da geladeira tinha mofo. E eles botavam Aí eu falava assim, tá mofado, tira o mofo. Aí eu, e se alguém morrer? Não vai morrer não. Tira o mofo. Sim, aí, tipo assim, às vezes eu jogava fora. Eles falavam pra não jogar fora, mas eu, tipo, esperava eles virarem. Eu falei, eu não vou matar ninguém comendo mofo. Depois a culpa é minha se a pessoa tiver intoxicação alimentar, né? Verdade. Acho que de positivo é isso aí, deu. Deu foi muita coisa. Pra mim, nossa, por que é positivo? Que o aeroporto é perto daqui. Que eu moro perto da estação e a estação dá no aeroporto e no aeroporto eu saio daqui. Essa que é a coisa positiva pra mim. Também, mais um ponto eu gosto, assim... Mas aqui isso é mobilidade na Europa inteira também. Sim, né? Exato. Essa questão também de ter passagens baratas, da mobilidade e tal. Tem um lado bom e um lado ruim, porque lá em Treviso também... Tipo assim, o máximo de ônibus que você vai achar, o horário mais tarde é 10 horas e é o único. É o único. Ah, nossa, aqui o ônibus para de passar 8h30 da noite. Não, mas o resto é 8h30. Só um que passa o último às 10. Entendeu? Não, aqui, que é o que vai pra Veneza, é o único. É engraçado porque aqui a gente anda muito de bicicleta, então eu nunca pego ônibus, mas o ônibus passa no máximo 8h30. Sim, lá também. É só um mesmo, é o único que vai pra Veneza, o resto é tudo 8h30, o máximo. Então eu fico assim, se a pessoa trabalhar, quem trabalha em bar, quem trabalha em loja que fecha depois desse horário, não tem a possibilidade de voltar pra casa de ônibus. Você tem que se virar ou comprar um carro, literalmente. Porque senão, ou você não vai trabalhar, ou você vai ter que chamar outra pessoa pra te buscar. Ou você vai ter que comprar um carro. E aqui não tem Uber, não tem táxi, tipo... São mais coisas. São 4 táxis. Lá em Treviso tem 4 táxis. Uma vez eu fui pegar, deu 100 euros pra eu ir pra uma festa. Tipo... Aqui, eu acho que em Treviso deve ser assim, porque eu acho que isso é um esquema de toda a Itália. Quando você pede um táxi na sua casa, ele já vem com o taxímetro ligado. Sim, do lugar você paga o deslocamento do táxi até a sua casa. Eu nunca ando de táxi aqui, a não ser que seja uma situação assim... extrema. Não dá pra fazer de outra maneira, porque... Agora vamos para os pontos negativos. Pontos negativos. O que mais me estressa aqui é a mentalidade das pessoas. Aqui as pessoas têm uma cabeça muito fechada, parece que eles ainda estão vivendo em 1500 e eles, assim, quando você vai conversar com a pessoa, eles sempre usam esse argumento, não, mas no meu tempo, não, mas era assim, parece que tem um medo muito grande do novo e assim, qualquer coisa que você fizer de progresso vai parecer pra eles que você tá perdendo a cultura italiana, entendeu? Então eu fico assim, gente, eu conheço várias pessoas, tipo, que a ignorância é tão grande, o medo do novo é tão grande que nunca nem provaram outra comida de outro país, entendeu? Porque... a comida italiana é a melhor. Não vou pagar com cartão porque eu não quero que me controlem, então tá tudo bem não ter o negocinho pra pagar com cartão. Tipo assim, gente, sério. Eu conheço gente aqui em Ferrara que nunca foi em Bolonha, que é a 30 minutos de distância. É na mesma região. Sim, Nem é pra dizer que não, eu sou da... Porque essa região aqui que eu moro é Emília-Romagna. E a próxima região, por exemplo, que a Rafa mora é o Vêneto. Então não é nem pra dizer, Não, é na sua própria região, que é 25 minutos, 30 minutos de distância. Várias questões antigamente, né? Porque agora tem a questão da imigração, tipo, não dentro do país. Mas antes o povo mesmo tinha essa coisa também com, tipo, o norte e o sul. Bem que isso tem um pouco lá no Brasil também, né? Mas aqui também... tem a questão do norte e do sul. Eu sempre morei com pessoas do sul e eles sempre reclamam. Sim, ainda tem, mas é bem menos. Bem depois menos, começou esse negócio da imigração com os negros, vamos combater os negros e deixar os nossos aqui. Tanto que o bonito lá do coisa, né, do Salvini, que antes ele falava, tipo, ele é um político, tipo o Bolsonaro, ele é muito amigo do Bolsonaro. Sim, exato. Imaginem como ele é. Exato. E aí era basicamente a mesma coisa. E aí antes o partido dele, o nome do partido era Lega Nord, que é tipo...
o Liga do partido do norte da Itália, eles queriam, tipo, a divisão com o sul da Itália. Ele já xingou, tem vários vídeos dele xingando o povo do sul, falando altas, tipo, barbáries mesmo. E hoje em dia ele fala que ele não fala, ou seja, é literalmente igual o Bolsonaro que nega tudo, mas tem vários prints, várias coisas na internet. Tem prova, né? Que Tem hoje em dia a internet não deixa ninguém passar de mentiroso. Não. E aí, só que agora ele fala mal dos imigrantes, tipo, africanos, né, brasileiros, não sei o que lá, os negros, né. O foco é sempre os negros, né? Aqui. Isso. Tipo assim, tinha discriminação até entre eles mesmo, tipo assim, essa distância, porque queria essa como é que chama? Essa separação do norte e do sul. Falavam que as pessoas do sul não eram italianas, então assim... Gente, uma coisa assim, louca. A questão da inconformidade, da conformidade em certos aspectos também eu não tolero, que eu falo assim, gente, não é porque a sua avó fez, a sua mãe fez, você também vai ter que fazer e aguentar. Se você sabe que aquilo tá errado. E aqui tem muito isso. Ai, mas era assim. Ai, mas aqui Vamos é manter assim. assim. Vamos manter assim, sabe? E eu não aguento. Parece que o progresso aqui nunca vai chegar. Que tá ainda, a gente ainda vai andar a cavalo, vai... Não sei. O racismo, né, minha gente, que também tá incluído aí do povo você ter a cabeça assim, desse tamanho. Aqui tem muito racismo, muito, muito, muito. Eu odeio isso, obviamente. A questão deles serem super indiscretos. Eles são muito indiscretos aqui. Eles fazem questão de fazer você notar que eles estão te olhando, te notando também. Eu acho isso muita falta de educação. E em alguns casos eu acho eles muito invasivos também. Eu acho que eles se permitem muito de querer muito saber da sua vida, de te perguntar. Mesmo você falando, tipo, você demonstrando claramente que você não tá querendo falar sobre aquilo. Sabe uma coisa que eu acho incrível aqui na Itália, que tá nessa questão das pessoas serem invasivas? Quando tem uma obra, as pessoas param pra observar a obra. Sim, sim. As pessoas tem se muitos. param no meio da praça e olham a obra. Eu fico... Não Muito, tem nada muito. em casa pra vocês fazerem, ninguém, nada. E Uma vai dar loucinha. pitaco, vai perguntar o que é. Para o pedreiro, pergunta, quando é que termina? De que O que você tá fazendo? E agora é Por o quê? Bota um cano aqui, esse cano é pra quê? Eu fico, gente... É bem assim mesmo. Gente, por quê? Não são todas as pessoas, obviamente, não é Não. em todo lugar, mas A é maioria muito os comum. mais velhos, É, os mais velhos. Só que É muito comum que se veja, não é uma coisa assim, tipo, eu vi uma vez. Não. Eu vejo Sempre. direto. Tanto que, tipo, eu não sei se você já ouviu, mas, tipo, lá tem uns amigos meus que são italianos que eles, tipo assim, até piada. Tipo, quando você virar velho, você vai ficar controlando obra. Ai, É eu bem sabia. normal, é bem Nossa, normal. eu fico chocada com o controle da obra. Sim, sim. Mais alguma coisa negativa? Negativo? Nossa, o que me estressa muito realmente são eles, assim, quando... Ah, sim, que eu ia falar isso, era isso. Tipo, que às vezes o povo fala, mas são os mais velhos que fazem isso. Só que o problema, minha gente, é que a Itália, a maioria dela é formada por pessoas mais velhas. Então, assim... Aí você vai falar, entrevista. Os jovens, eu acho os jovens daqui até bem acordados, entendeu? Eles conversam de política, eles falam, eles querem mudar. O povo hoje em dia na escola tá aprendendo uma segunda e uma terceira língua, porque eu vejo pela minha sobrinha que ela aprende inglês e agora ela tá aprendendo alemão. Isso eu acho legal e tal. Então os jovens aqui, eu realmente acredito que eles sejam a esperança desse país, entendeu? Mas assim, infelizmente agora com as pessoas que eu escuto essas pérolas aí, a maioria que eu vejo, se eu for dar uma volta em entrevista às 10 horas da manhã, ou sei lá, no fim de semana, é difícil você ver pessoas jovens, assim. Você vê a maioria se depara com... O continente é composto por pessoas velhas, né? Sim, entendeu? É com Não, ele que não- você vai se deparar se eu for sair, entendeu? E é por isso que a gente fala, gente, é isso que a gente vê, a gente tá falando do que a gente escuta, do que a gente passa. Não falando velho no sentido pejorativo, mas assim, pessoas de idade, pessoas que Sim. já passaram... Idosos. É que assim, aquilo que eu consigo observar dos países que eu já morei, já visitei, é assim, muita gente muito velha e muitos recém-nascidos, né? Aqui sim. É criançada, assim, de carrinho e pessoas que já estão aí beirando os 80, Sim. 90, Muito, né? muito, É muito. isso. E o meio é confuso. Eu vejo os jovens quando eu saio e é hora de escola. É assim, é essa hora que eu vejo os jovens. É complicado porque a gente não vê muitas pessoas de 20, 30, a não ser na universidade, mas essas pessoas que estão mais ao alcance da nossa vista e ao alcance de nos insultar, Você vê em todo elas lugar. tá em todo lugar. Elas Todo são as pessoas lugar. dos 40 e pouco, 50 pra cima, aí já é bem. Aí depois tem o racismo de vovozinha, né? Que é aquele racismo que, mas você muda de cor quando pega sol. Mas não sei o que. Isso acontece muito aqui nessa cidade.
E depois tem aqueles que te insultam mesmo porque querem. E aí são essas pessoas que a gente confronta todo dia, né? E aí, às vezes, você fica até com medo. Você vai puxar assunto com alguém, você fica até com medo do que a pessoa vai falar. Não ninguém. Não, eu também não, mas tipo assim, quando você conhece alguém que a pessoa vai começar a falar, você fica até com medo de... Do que vai sair da boca dela. Porque o povo aqui, por mais que você não puxe assunto, o povo puxa com você, né? Ontem eu fui fazer meu pilates, que estou morta. E aí tinha uma mulher, né? Eu vesti meu casaco, né? E aí tava indo embora já. Quando eu botei o casaco, ela falou... Você tá com frio? Eu pensei, lógico, né? Tava fazendo 7 graus lá fora. Aí eu, tô. Eu também tô com frio, mas é bom. Aí eu pensei, o jeito que ela perguntou pra mim, era tipo, nossa, tá louca? 30 graus lá fora. Aí eu tô. Aí ela, não, é porque... Maravilhosa. Eu também tô. Aí eu pensei, por que me pergunta assim? Como se fosse uma coisa porque muito... perguntas amada. Aí não, começou a falar, não, porque a gente teve um verão muito quente, né? Eu falei, pois é. Aí, é bom que agora... Aí começou a falar da chuva em Veneza e de Florença e não sei o que. Aí eu, tchau, hein, tô indo. Mas assim, foi simpático, ao menos foi simpático. Não, tem esses, tem muita gente. Só que o problema é isso, é que às vezes eles... Aqui, eu acho desse racismo de vovozinha também é assim, né? Tipo, às vezes o meu medo de continuar o assunto é esse, que depois eles vão achar um jeito de ir pra esse lugar, assim, pra esse assunto da imigração. Eu não cortei ela no meio, mas eu já tava de saída, então, tipo, a conversa não continuou. Deu tempo, porque eu falei, então tá bom, tchau, hein, amada. Sim. Eu vou embora. Eu falei, antes que comece. Exato, porque aí às vezes eles falam assim, não, aí vai pra esse papo de imigração, mas eles acham que, tipo assim, estão insultando os outros, mas você tá excluído disso. Tipo, você não é negro, você não é imigrante, você não é nada disso que eu tô falando com você. Você não. Eu te escolhi entendeu? Aqui agora. Exato. E aí eles acham que você não vai se ofender. Então aí você fica assim, meu Deus, tenha piedade ou dê um pouco de noção pra essa alma. E aí você fica entre o embate, entre ter paciência de explicar e falar, queridinha, você tá errado. Ou se você fala assim, ai meu Deus, deixa Deus fazer esse trabalho, você pega o seu caminho e vai embora. Então é complicado. Aí eu escolho 50% do tempo uma coisa e 50% do tempo outra. Também, porque tem também que revezar. Não dá pra só fazer de conta que não, e também não dá pra ficar brigando com as pessoas o dia inteiro. O tempo todo. Verdade, senão a gente... Fica louco, mas... Sim, e cria rugas, meninas, não é conselho. Não. Tô com essa pele aqui pra ter ruga. É verdade. Bom, meninas e meninos também. Então é isso. Você quer fazer mais alguma consideração? Você quer dar dicas pra quem vem? A Rafa fez cidadania italiana, né? Então se vocês quiserem saber, essa é a pessoa certinha pra perguntar no canal dela. Sobre. ou tá aqui embaixo. Eu sou brasileira, de passaporte brasileiro. Isso. Brasileira, 100% brasileira. Mesmo. Então... gente, eu tenho vídeo no meu canal também, não vai estar aqui, mas vai estar lá no meu. Não, eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição. Tá. Porque se tiver os cards aqui, ó, que só são 5, eu vou deixar aqui no box, então vocês deem uma olhadinha. Isso. Um outro detalhe é que a minha cidadania foi por casamento com o italiano, não é por sangue. Então também tem alguns casos que as pessoas vão me perguntar que eu não vou saber se o caso for não, porque assim, por sangue. Os vídeos que a gente faz, eu deixo isso sempre muito claro. Todo vídeo parte da experiência da pessoa que tá falando, né? De acordo com a minha experiência, né? Que eu trabalho com isso e sei todos os casos. As pessoas às vezes me perguntam, como é que faz pra estudar aqui se eu sou italiano? Eu não sei, porque eu sou brasileira, né? Então a minha experiência foi sendo brasileira a partir do Brasil, não tem parente, não tem... Aí, mas agora você casou, muda nada. Meu nome eu não mudei ainda, né? Então, tipo, continua tudo igual. Eu não sei quais são os procedimentos pra quando você tem passaporte europeu. Enfim, todo o meu procedimento parte da minha experiência, assim como o da Rafa também, Sim, né? exato. Eu falei o que eu vivi, como foi a minha experiência. A dica que eu tenho pra falar pra você é, muita gente fala, eu sou negra, eu tenho medo de ir por causa de racismo. Gente, vai ter. Vocês vão ver canais aí de pessoas brancas falando, não tem racismo. Tem racismo como pessoas negras, né? Só um adendo aqui, não é que você tá saindo de um país que não tenha racismo, você tá saindo do Brasil, que tem racismo, em qualquer esquina que você tiver. Sim. E aqui também vai ter, então... Vai ter, bastante, é o que eu falo, assim, aqui é um racismo diferente que eles falam na tua cara, você vai ver todo dia alguma coisa, aí é velado. É um país que tem os lados bons e os lados ruins, como a gente acabou de falar. Não é que eu vou falar pra você, saia do Brasil, faça a sua experiência, ou não saia do Brasil, não faça a sua experiência. A sua experiência vai ser diferente da minha, vai ser diferente da Bela, vai ser diferente da experiência de uma outra pessoa branca, de um homem, de um gay. Então, assim... Vê por você, se é muito que você quer, venha, veja com seus próprios olhos, faça um período, teste, mas sabendo que
tem essa questão do racismo bem forte aqui, bem presente. E assim, a gente tá deixando claro que é o que a Rafa tá falando. Cada pessoa vai viver uma coisa. Cada pessoa. E cada pessoa vai Mesmo reagir que de sejam- um jeito, né? Mesmo que sejam mesmos grupos étnicos, por exemplo. Eu conheço mulheres negras que elas me disseram que nunca passaram Sim, eu racismo. também. E assim, embora eu acho que seja muito pouco provável, é que as pessoas, cada pessoa tem uma coisa na cabeça, né? Um exato. mecanismo. Às vezes ela não percebe, às vezes ela acha Ela que não quer é. perceber. Conheço eu acho pessoas que que já que não passaram e querem. falam que nunca passaram. Tem pessoas que não querem ver. E Sim. aí, eu não vou obrigar a pessoa a ver. Mas assim, Lógico. então, mesmo estando no mesmo grupo étnico, que somos mulheres, que somos latinas, que somos negras, tem gente que vai viver a experiência de outra maneira. Então, eu não posso dizer, vem que vai dar tudo certo, ou não vem que vai dar tudo errado. Vem, se você puder vir, né, que tem todas as coisas, dinheiro, a primeira delas, e planeje, venha se puder, mas sabendo que cada um vive uma experiência diferente. Né? Exato. A gente, isso é tudo dica aqui que a gente viveu. É perrengue passado, então é dica de amizade, de amigo mesmo, de mãe. Segunda coisa, deem o seu nome no sentido de se imponham na primeira situação que a pessoa, você vê que a pessoa tá exagerando, que você não tá vendo que a pessoa não tá te tratando do jeito que você queria ser tratado. Dá um basta nela, bota assim, querida, calma aí. Vai por mim, vai pela gente aqui. Quanto mais você abaixa a sua cabeça, Mais em qualquer eles vão situação, pisar. mais eles vão pisar. Mais Isso eles vão funciona pisar. no Brasil também, né? Assim, funciona Ai, em qualquer mas- lugar em que... Meu Deus, do jeito que é aqui. Minha Não, gente, eu aqui vi. assim, parece que as pessoas estão esperando o momento que você reage. Elas vão te Sim, agredir até o a momento sua que você reagir. Exato. Quando você reagir, elas vão procurar outra. É. E Eles não vão precisa testar o seu limite, Não precisa ser literalmente. grosseiro pra reagir. Você Não. só fala, você tá falando comigo assim por que razão? Qual é exato. o motivo? Só você falar assim, não precisa se estressar, calma. E, gente, última coisa, venham preparados pro inverno, mas venham com o coração aberto a fazer as coisas boas do inverno que vocês vão ver melhor essa época. Tem muita coisa boa aqui. Tem muita coisa que a muita gente coisa não boa. vive no Brasil. Infelizmente, Sim, tá menina. aproveitem. Os podres. Não, tem muita coisa legal pra ver. Tem muita coisa. Cada estação tem sua beleza, gente. Tem coisa interessante. Sim, aproveitem isso. Acho que as pessoas super valorizam o verão. Eu passo muito mal no verão, porque tipo, eu não posso pra eu praia sou uma todo daquelas dia, que né? eu super valorizo. É porque eu moro aqui, não tem Sim, praia. Então aqui pra mim o verão é um sofrimento, não, porque é aí muito é o- quente e tal, tudo mais. Não é o quente Sem do Brasil, condição, não. É um é. quente bem É mais muito quente. quente, muito abafado, muito úmido, é fogo. É, mas enfim, toda estação tem sua beleza. Em qualquer uma que você vier, você vai encontrar coisas legais pra fazer. E aí é isso. Sigam essas dicas, conheçam o canal da Rafa, tá aqui embaixo o Conheçam, canal, as redes conheçam. sociais. Acho que vai botar aqui, ó. Daniel. Daniel, Aqui, por ó, favor, dá o as seu redes oizinho. sociais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada, Rafa, por ter vindo. Obrigada a Eu achei você, gente. Vim conhecer essa rainha do deboche, maravilhosa, sensata. Que eu já queria há muito tempo, então foi um prazer. Hoje deu certo a gente se conhecer, Sim. gravamos, enfim, passei pelo canal dela. Se inscreva no meu canal, no canal da Rafa, ativa a notificação, aquelas coisas que eu falo sempre, o sininho, comenta aí embaixo o que vocês acharam, se vocês conheciam a Rafa, que eu falei dela naquele outro canal, mas enfim, se não conheciam ainda, naquele outro canal é ótimo, naquele outro vídeo. A gente se vê no próximo vídeo, então, um beijo. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Ai, eu gostei. Eu também. Oi, gente. Não, calma. Tá. Aí tem a entrada, Rafa, tem a Tem a entrada. introdução. Eu falo um pouco... Falo do meu canal, não? É que somos nós que editamos, portanto... Temos aquela coisa assim de... Ai, bota nossa, aí, minha Marcelo. equipe, a minha bota aí equipe. fulaninho. Não, A equipe é a gente. É a gente mesmo. Tudo que eu boto aqui, meu dedo, é eu mesmo que faço. É só eu mesmo. Pra os O buraquinhos, arzinho, o arzinho. Sorry. Desculpa, minha Coisas de gente. blogueira, tá, meninas? Coisa de blogueiro que não deve fazer. O meu celular está no modo avião. O que eu deveria ter feito. Eu Gente, também Devo e tava- Márcia, é super atípico. Eu tô com fome, minha barriga. Eu pensei que fosse alguma coisa aqui. Não, mas é a minha barriga era bem mesmo. aqui.